Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Fronteiras. E hoje eu tô muito feliz, gente, porque a gente tá aqui com uma pessoa que já é da casa. Ele é pastor, ele era aqui da nossa igreja Batista Atitude no Porto e agora ele tá como pastor da Batista Atitude em Milton Keynes. Ele é pai do Davi, ele é esposo da Érica e hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história do pastor Eber. E antes de falar isso, gente, eu só queria falar também que se você já viu os nossos episódios anteriores, eu não sei se você reparou que a gente está com equipamento novo. Então a gente também está muito feliz com isso. A gente quer agradecer a todo mundo que apoia a gente. A gente é muito grato a Deus por tudo que ele tem feito. E é isso. Bem-vindo, pastor, no nosso podcast. Como você está se sentindo de participar do seu primeiro podcast? Também é meu primeiro podcast, estou muito honrado e muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Eu gosto de conversa que a gente tá em casa, né? Sim. É de casa, tá na família. E, gente, eu tô me sentindo muito chique com esse microfone. Eu também. Cara, Deus é bom. É verdade. E, pastor, a gente queria, nesse primeiro momento, assim, da entrevista, até nós, né, eu e Carol, a gente quer muito conhecer mais da sua história, porque o que eu sei é mais do que você conta, assim, no púlpito, durante as pregações. Então, você podia contar, assim, um pouco como que foi a sua história, se você veio de uma família já cristã e, na verdade, hoje até no púlpito você falou que você chegou um momento que não servia mais o Deus dos seus pais, mas você teve a sua própria experiência com Cristo. Sim. Então, eu queria muito conhecer um pouco mais da sua história. Amém. Gente, é uma alegria muito grande poder estar com vocês. Eu assisto o podcast de vocês, então que Deus possa abençoar muito e que esse podcast possa abençoar a Amém. vida de muita gente. Tem abençoado a minha, eu acompanho aqui o podcast do nosso pastor, o podcast do nosso pastor regional também, os demais. Tem sido uma benção, então é muito bom poder estar com você. Você aí de casa, apoia esse podcast. Não deixa de passar ali, dar uma curtida, né? Comentada, que certamente vai ser uma benção. Vamos lá, minha história, eu sou a segunda geração de pastores da minha casa. Meu pai é pastor e eu já nasci nesse envolvimento com as coisas de Deus, com a igreja, desde pequeno dentro da igreja ali. Eu comecei tocando bateria, mas assim, esquece, irmãos, eu não toco. Não toco nada, na verdade. Eu comecei ajudando ali meus pais, né, dentro da igreja, como filho de pastor, fazia muitas coisas. E durante a minha caminhada com Deus, nesse começo, eu ia vivendo a vida da igreja local. Durante um tempo, sabe aquela fase meio que de adolescente, tipo, eu acho que eu não tô afim disso, não. Aí Você era da onde, do Brasil? eu era do estado do Rio de Janeiro, sou de Volta Redonda. Caramba, você é carioca, Sou de né? Volta Redonda, mas morava em Belo Horizonte já há alguns bons anos. A Érica é mineira, né? A minha esposa, ela é mineira, então eu tive mudando para Belo Horizonte, porque na altura eu tinha passado num concurso público em Belo Horizonte, então eu trabalhava Entendi. lá e vivia lá. Mas assim, desde pequeno, bem envolvido com as coisas de Deus e durante um tempo um desânimo, uma dúvida, que na verdade não era uma dúvida, era ainda não ter tido uma experiência pessoal com Deus. Foi o que eu contei hoje sobre durante um tempo eu ia à igreja com meus pais, servia até a igreja, mas eu não Não era conhecia Jesus. pessoal. Sim. Não. Uma dúvida se era real ou não, assim, mais ou menos. Era mais ou menos assim, eu tô indo, meu pai tá me levando, eu tô indo. É como se fosse uma história de terceiros, não era a sua história. Na verdade, era Exatamente. o que era automático pra você, assim. Sim. Era o que era a minha vida. Mas o que é mais maravilhoso, que depois de um tempo, o Deus dos meus pais deixou de ser o Deus dos meus pais para ser o meu Deus. E Nossa. quando ele se tornou o meu Deus, a história muda. Eu acho que esse é o maior privilégio que uma criança pode ter. Que é conhecer Jesus. Que é conhecer Jesus. E depois, assim, de conhecer Jesus, continuei caminhando com o Senhor e aprove Deus na graça dele, no favor dele, ter me chamado para o ministério, que é uma honra poder participar daquilo que Jesus está fazendo.
E como que foi essa experiência com Deus? Foi algo sobrenatural ou só chegou um momento que você falou, não, eu quero servir esse Deus, eu? Foi um dia um culto, sabe? Foi um dia um culto, ouvindo uma ministração e entendendo justamente que Deus não tem neto, Deus tem filho. Ou seja, a, as experiências dos meus pais, elas vão até um ponto comigo. Um ponto aonde que é bonito, é legal, mas dali para lá eu necessitaria, para caminhar com Jesus, eu ter essa experiência com Jesus. E quando essa experiência chegou, as coisas faziam sentido o que eu estava fazendo antes. Porque antes, talvez eu fazia no modo do automático. Sim. Era uma cultura. Era uma cultura, mas depois de conhecer Jesus, saiu do modo automático para o modo gratidão. Obrigado, Jesus, ter me alcançado e agora eu sei o porquê que eu estou fazendo o que estou fazendo. Exatamente. Nossa, é incrível. Foi isso. Mas aí você, hoje em dia, ou talvez quando você teve essa experiência com Deus, você sentiu assim uma gratidão de olhar para os seus pais de caramba, muito obrigada por vocês terem me apresentado isso assim. Na verdade, eu sinto que é um grande privilégio, sabe? É um enorme privilégio ter sido. A palavra diz que não foi a gente que escolheu a ele, mas foi ele que nos escolheu, né? Não foste vós que escolheste a mim, foi eu que escolhi a vós. Quando eu paro para pensar que Deus alcançou o meu pai, que foi o primeiro da nossa família, e meu pai ganhou toda a minha família para Jesus, toda a minha família, Nossa. primos, tias, assim, meu pai ganhou isso para Jesus. E por meu pai ter ganhado eles para Jesus, eu entrei nesse fluxo do favor e da bênção de Deus, aonde eu fui alcançado. E quando eu olho para trás, eu vejo assim, Senhor, muito obrigado. Porque tanta gente anda vagando durante tanto tempo, e eu tive a oportunidade de te conhecer, de ser conhecido pelo Senhor tão cedo. Eu acho que de verdade, é um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande. E eu vivi uma experiência parecida, assim. A minha mãe se converteu, eu tinha 4 anos. Meu irmão acho que tinha um aninho, alguma coisinha assim. Então, a minha vida que eu lembro era igreja, assim. Não tem como um culto de domingo. Como assim um domingo que eu não vou pra igreja? Então, a minha cultura de casa era uma cultura cristã, mas quando eu fiz 12 anos, que o Deus da minha mãe passou a ser o meu Deus. E aí parece que aquilo que eu vivia, porque sim, porque minha mãe mandava, virou identidade, assim. Esse é o meu Deus. Sim. É alguém que eu conheço. Minha mãe não precisa mais me obrigar, entende? Eu tenho um relacionamento com ele. E eu fico pensando o quanto da sua vida hoje você atribui a isso. Muito, eu acho que eu não, talvez eu não conseguiria colocar em porcentagem, mas eu acredito que é 100% sabe, de investimento dos meus pais. Minha mãe me conta uma história que eu não lembro muito direito, mas ela me fala que haviam congressos, é, durante a caminhada deles com Deus, gente que se reunia às vezes para fazer louvorzão, sabe, tipo sábado, sexta, sábado, domingo. Eles alugavam tipo uma escola e faziam eventos assim. A minha mãe ela me disse que eu tinha 11 anos, 12 anos assim, que eu colocava a minha mochila e falava assim: "Ô mãe, eu vou pro congresso". Aí depois que eles decidiam, oh, não, a gente vai também, tá? Tipo assim, mas era tamanho a influência da vida com Deus dos meus pais. Meu pai e minha mãe são grandes homens de Deus. Assim, meu pai é uma inspiração para mim, de alguém que ama Jesus. Então, mas foi muito relevante o investimento deles. E detalhe, não foi falando, Foi sendo, né? foi vivendo. Isso que eu ia falar, porque isso é muito importante, né? Até para os pais que estão assistindo, que são crentes de não é só você falar, mas você viver. Eu tava até vendo um vídeo no Instagram esses dias que um cara falou que ele às vezes pegava a Bíblia e lia no celular, na sala, e o filho via. E aí teve um dia que o pai, acho que o celular estava sem bateria, ele pegou a Bíblia e foi ler na sala. E aí na mesma hora o filho pegou a Bíbliazinha dele e foi ler. Ou seja, ele estava fazendo a mesma coisa, né? Só que ele pegou a Bíblia em papel. E isso fez total diferença, que o filho viu aquilo. Então, eu acho isso incrível, porque realmente não é só falar, é o exemplo. O exemplo dos meus pais foram assim. Do meu pai em especial, eu lembro que eu chegava em casa, sabe, naquela batida de estudar para cursinho. Eu chegava em casa muito tarde. Aí eu lembro que todas as vezes que eu chegava,
Eu passava pela cozinha e antes de ir pro meu quarto, eu tinha a sala da minha casa, eu ouvia um som, tipo, sabe, um som que tá, quando tá um silêncio, algo quebra um Uhum. som. Eu ia, meu pai estava de joelho, lá na sala orando. Era às vezes 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. E não foi uma vez que eu vi isso. Não foram 2 vezes. Não foram 3 vezes. Foram inúmeras vezes eu vendo meu pai orando. E sem ninguém falar nada, sem ele falar pra gente, vamos orar. Não, eu chegava em casa às vezes tarde, meu pai estava orando. Então, muita coisa que eu sei que, pela graça do Senhor, hoje eu vivo ministerialmente, são as orações dos meus pais sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Isso é incrível. E como foi esse processo de você se tornar pastor no Brasil? O processo foi também um desafio, porque por ver meu pai sendo pastor, eu via muitas coisas que meu pai sofria por amor a Deus. Uhum. Mas quando você ainda não tem um entendimento muito completo das coisas, porque só quem muito é perdoado, Muito amo. muito ama, muito é grato. E eu não entendi o tanto que meu pai foi perdoado, porque o tanto que ele se entregava. Então, nesse processo, eu falei assim: poxa, eu vou fazer um concurso público e vou passar, vou trabalhar, que era a máxima dos pais, né, antigos pelo menos. Uhum. Olha, estuda para você passar num concurso público aí e ficar aí trabalhar. Então, assim, esse era o meu alvo, meu objetivo. Eu tinha conseguido isso e eu não pensava em ser pastor, apesar de receber inúmeras palavras durante ali aquele período onde que eu encontrei Jesus até a mocidade, né? Recebendo inúmeras palavras, mas não, o Senhor vai meio que respeitar meu livre-arbítrio, eu Uhum. não quero. Até um dia que eu entendi que é uma honra poder servir ao Senhor. E eu parei de, tipo, fugir disso. Eu Não é um fugi. peso, Não né? é um peso, é uma honra poder servir a Jesus. Eu lembro que a Érica, nós já éramos casados, né? Teve um dia que as pessoas na juventude falavam, seu pastor, pastor, ô pastor, eu não era ainda pastor, pastor, pastor. Eu falei, não, gente, eu não sou pastor, tal, tal. Aí só sei que chegou num ponto que a Érica, um dia eu falei assim, poxa, amor, o povo fica me chamando pastor e não sei o quê. Ela falou assim, amor, para de achar que ser pastor é como eu vou usar um termo aqui que talvez não sei se calha bem, mas ela usou esse termo comigo. Não é como um tomate de final de feira, que começa a um preço e no final da feira tá falando, leva esse negócio. Uhum. Tipo, isso não presta. Ela falou assim, olha para isso como uma honra, como uma oportunidade de você ser mais intenso no servir a Deus. E aquilo ali, a Erika é bem quietinha, sabe? Vocês Uhum. verem, mas ela falou aquilo ali com tamanha autoridade que depois daqueles dias eu fiquei assim pensando, realmente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar Deus fazer. Eu vou descansar, eu não vou, eu não vou mais ficar fugindo disso, porque é o maior privilégio, a maior honra poder servir a Deus, servindo as pessoas. E foi assim que as coisas aconteceram, foram acontecendo organicamente, aí fiz o seminário, aí depois o Senhor nos chamou ao ministério, acabou que, por final das contas, eu depois de 8 anos, eu pedi exoneração do meu serviço público e fui ficar de forma integral com as coisas de Deus, da igreja. Uhum. E você Caramba. conheceu a pastora, foi na igreja? Foi, foi. Nós na verdade, nós conhecemos num trabalho. A gente trabalhava no mesmo lugar e nos convidaram para passar, exemplo, o ano novo na igreja. Uhum. Aí eu fui à igreja dela, e a gente foi conversando e acabou que foi também algo assim muito maravilhoso de Deus, que a Erika é uma grande mulher de Deus. Eu vi Deus em Deus também preparando a minha esposa, Uhum. né? Então, mas a gente se conheceu num trabalho e depois foi passar tipo um ano novo na igreja. Ai, que Ai, que legal. legal. Então, foi bem legal mesmo. E até a gente estava conversando sobre isso ontem, né? Sobre essa questão da pessoa certa. A gente estava debatendo sobre isso porque tem muito essa coisa assim de. Você acha isso que existe a pessoa certa? Como você soube que ela era a mulher que Deus tinha para sua vida?
Na verdade, a gente vai construindo, sabe? Eu não acredito muito na pessoa muito certa, assim, na minha opinião, não existe nada teológico aqui, né? Uhum. É, eu não acredito, eu acho que você pode ser a pessoa certa para alguém. E essa pessoa, se ela entender que ela pode ser a pessoa certa para você, ambos começam a cederem para um objetivo, formar uma família de Deus. Porque se a gente for olhar a pessoa certa, é muito complicado, a gente não vê ninguém tão certo assim. É. Às vezes a gente não é certo, mas eu acredito que a gente pode ser menos chato. Essa é a realidade. Que às vezes a Sim. gente pode ser menos chato, tipo, falando assim, poxa, eu quero viver com essa pessoa, então, sabe, algumas coisas eu vou abrir mão, porque eu quero fazer a pessoa feliz. E a pessoa entrar nesse relacionamento pensando assim, poxa, eu quero fazer fulano de tal feliz, então eu vou abrir mão também de algumas coisas para que ela fique feliz. E a gente, assim, o nosso combinado, eu e a Érica, era o seguinte, sempre Jesus vai ser o ponto que nos une. Tipo assim, eu, para eu casar com você, você tem que amar mais Jesus do que amar a mim. Oh. Aí, é bem bonitinho, irmão, mas é sério, porque e para eu casar com ela, eu preciso amar mais a Jesus do que amar ela. Por Sim. quê? Porque se eu amar Jesus, eu vou ser fiel a ela, porque eu vou ser fiel a Jesus. Exatamente. Se eu amar a Jesus de todo o coração, eu vou ser uma pessoa mais legal e menos chata. Porque a gente às vezes é chato. Uhum. O ser humano é só a graça. O ser humano é. O ser humano, ele é um desafio, né? Mas, ou seja, mas se você se propõe a fazer o outro feliz e se importa com isso, e você sabe que o outro ama Jesus, então logo por o outro amar Jesus, você sabe que ele não vai fazer coisas que desagradam a Jesus. Então você não vai ser maltratada, você não vai ser ofendida porque ele ama tanto a Jesus. Uhum. O Então, compromisso dele é com Jesus, com né? Jesus, é E ele isso. acaba tendo, a pessoa acaba tendo um coração ensinável pela palavra. E isso é uma garantia. É uma Ele vai garantia. sempre se render à palavra. É. Ele pode estar chateado, cheio de razão, Sim, mas quando ele for ter um tempo dele com Jesus, a sós com Jesus, ele abrir a palavra, eu às vezes não vou precisar falar nada, mas Jesus vai falar com ele. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes, se você quer casar, olha um aviso para você. Primeiro, ver se a pessoa ama mais Jesus do que você. Se ela amar mais Jesus que você, já é um bom sinal. E depois, ver como é que ela trata os pais dela. Porque vendo como ela trata os pais dela, fica certo. É como ela vai te tratar. Vai te tratar desse jeito. Então, se ela honra os pais dela porque ela ama Jesus, fica tranquila, ela vai te honrar. Se ela ouve os pais dela com um filtro do espírito, ela vai ouvir você e vocês vão ter um diálogo, que é o grande desafio. Ontem eu preguei no sábado, no culto de casais uhum, aqui, e eu falei sobre comunicação, que é o que mais atrapalha um relacionamento. E a temática foi que naquele momento que Adão viu Eva conversando com a serpente, Uhum. ele não falou nada. E ele estava perto, porque ela depois deu para ele, né, Uhum. o fruto que não deveria ser comido. A temática do culto foi que quando Abraão se cala, a serpente fala. Então, poxa, pastor, e se calou por quê? Porque talvez a comunicação com Deus e com a esposa dele estava defeituosa. Então, quer ser a pessoa certa? Seja a pessoa que mais ama Jesus. Quer escolher certo? Olhe para aquele rapaz, para aquela menina, vê o quanto ela ama Jesus e o quanto ela honra os pais dela. Gente, é muito, muito. A porcentagem é muito alta de dar certo. Uhum. Vão ter problema? Vão. Porque imagina duas pessoas diferentes, criadas em contextos diferentes, sejam sociais, econômicos, culturais, acadêmicos, seja qual for, para viver junto, uma só carne. Então, ou seja, Não, e a decisão mais importante, após se decidir por Jesus, a decisão mais importante é com quem você casa. exatamente. E é mesmo. Não pode ser qualquer pessoa. Não pode, não pode. Então, ame Jesus primeiro. Nossa, amém. Obrigada pelos conselhos, né, pra gente também. eu vou usar. Amém. Use isso. Não vão se arrepender. Não vão se arrepender. E pastor, como é que foi, adiantando um pouquinho a história, como é que foi o seu processo de
você pastoreou no Brasil. Você já era pastor de uma igreja? Já, eu tenho 10 anos de ordenação pastoral. Mas você, assim, Eu fui pastor. pastor titular de uma Ah, sim, é igreja, isso. fui pastor auxiliar de algumas outras igrejas e quando eu vim a Portugal foi num tempo que eu deixei de ser pastor titular de uma igreja. Hum. Por causa da pandemia, a igreja acabou que houve nós pagávamos aluguel e tal, e a igreja, cerca de quase 120%, o proprietário do espaço aumentou na pandemia, Eita. Nossa. que normalmente estavam diminuindo, Aham. ele Sim. aumentou. Aí aconteceu uma série de fatores que a gente foi conversando com a liderança para não ficar muito pesado aos irmãos. Era uma igreja nova. A gente acabou realocando os irmãos em outras congregações. E aí foi justamente o tempo que eu falei: Senhor, o senhor me quer aqui no Brasil? Aí Deus não falou nada. Eu falei: Senhor, eu acho que eu vou mudar daqui da cidade onde que eu tô, porque, poxa, eu não tô entendendo o que você tá fazendo. Tava tudo correndo bem. Senhor, há 3 meses atrás estávamos rompendo, tava maravilhoso e tal. E eu lembro que eu e a Érica, nós, na sacada da nossa casa, nós fizemos uma oração assim, antes disso tudo acontecer. Poxa, eu acho que eu não saio do Brasil aqui de jeito nenhum. Eu acho que eu vou ficar aqui, porque aqui tá muito bom, é muito legal, a igreja, todo mundo. E a gente fez essa oração, e a gente ainda orou assim: a única coisa que me prende aqui nessa cidade, porque a gente não tinha família lá, é a igreja. Eita. Então antes vocês não tinham vontade de sair do Brasil pra morar. Não, até que não, e não tinha nem intenção. Aham. Mas quando aconteceu todo esse movimento, Deus nos trouxe para Portugal. E aí foi onde que nós encontramos a atitude lá no hotel e aconteceu esse romance com a igreja, com os irmãos, com o pastor Chalit, que foi assim alguém que nos ativou ministerialmente novamente para Uhum. servir ao corpo, né, à igreja local. Ah, Então legal. foi muito Vocês lindo. vieram sem ser enviados por uma igreja. Eu Não, achei que vocês tinham sido enviados por uma não, nós igreja. viemos aqui só para morar, criar o Davi. Meu Deus, todo mundo vem assim, Deus pega na curva. Viemos Nossa. só para isso Caramba. e servir assim. Nós pensávamos assim, ó, nós queremos ter uma igreja que ama Jesus, que ama a Bíblia e que tenha um ministério infantil, porque como foi relevante para mim ser criado perto das coisas de Deus, perto do altar, então eu falei assim o seguinte: para o Davi, ele precisa estar perto, exposto à palavra, estar exposto ao servir, Uhum. ele precisa estar exposto a, Uhum. sabe, A as vida do cantatas de reino. Natal, ele entender de Jesus nasceu, ele entender na Páscoa, Jesus morreu, mas ressuscitou, Sim. sabe? Ele Sim. está exposto a tudo isso para ele entender, uau, por quê? Porque nós estamos na Europa. Eu falei assim com Deus: Deus, eu não sei o que o Senhor tem comigo, eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha vida, não sei como o Senhor vai me ativar, mas Senhor, ativa o Davi. Que talvez eu pensava assim, e eu vim à Europa para Deus ativar o Davi, que talvez o Davi vai ser uma ferramenta de Deus no reino. Uhum. Então eu quero pelo menos afiar ele, né? Ele é uma flechinha nas mãos do Senhor. Sim. Então deixa eu afiar ele, porque quando o Senhor tirar ele da aljava e mandar para as nações, ele vai estar com o coração muito apaixonado por Jesus. Então eu não posso ficar sem estar perto da igreja local. E foi assim que a gente chegou na atitude. Nossa. E Caramba. isso me lembra muito aquele versículo que diz que confia no Senhor e não no seu próprio entendimento, né? Porque, pelo que você diz, vocês tinham algo bem estável lá na igreja e tudo mais, e de repente Acabou tudo. Deus mudou tudo. Mudou tudo. E a gente tem que estar aberto para esse discernimento, assim, de que o Senhor, a gente pode fazer o plano, mas é o Senhor que concretiza, ou não, É os isso. nossos É o que a planos. Bíblia diz. Ela fala assim, ó, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Uhum. Senhor. E realmente é um chamado para a gente fazer o seguinte, ó, faça planos, mas é o que até o pastor Costa Neto pregou isso. Não é sobre a nossa agenda, é sobre a agenda de Deus. Exato. Sim, A exatamente. gente pode até ter uma agenda, mas convém a gente não chegar e falar assim, Deus, eu estou te apresentando a minha agenda. Abençoa aí. Abençoa aí, Senhor. Não, não, não é assim. É virar para Deus e falar assim: Senhor, eu fiz a minha agenda,
apesar da minha agenda, Senhor, qual é a sua agenda para É mim? isso. Exato. Né? Então, aí vamos supor que algumas coisas da sua agenda com a agenda de Deus dá match, né? Dá um ok. Uhum. Mas se não der, siga a agenda dele, que é Uhum. melhor que a sua. A agenda dele é melhor que a nossa. Então, faça planos, mas esteja com disposição no coração de abandonar os De abrir seus mão desses planos planos. para viver os planos de Deus, que são maiores e mais elevados do que os nossos. Nossa, Exatamente. amém. Porque às vezes a gente é É tão isso. apegado nos nossos planos, eu penso muito nisso, assim, às vezes a gente é tão apegado de, não, isso aqui não pode Tem que mudar de acontecer jeito assim. nenhum. E eu acho que é um pouco de uma síndrome de ser Deus, de querer controlar as circunstâncias. E você tem que ser assim, tem que ser assado, e você esquece que você é criatura, não criador. E ele tem o plano completo, ele vê além de nós. E é quando a gente fica nessa de tipo, os meus planos, os meus planos, os meus planos, é a gente dizendo pra Deus que a gente sabe mais do que ele. Ele não sabe. Ele não sabe o que é A melhor pra gente não mim. sabe mais do que ele. Porque, assim, sendo bem sincero, se a gente fizer uma pergunta ou fizer uma enquete aqui com os irmãos que vão assistir e perguntar, responda aí, você sabe mais do que Deus? Todo mundo vai responder. Quase a maioria. Talvez só os do contra. Ou então os haters para nos abençoar, os haters. Né? Não, eu sei mais que Deus. Mas no normal, todo mundo vai falar assim: não, eu não sei. Então por que você vive insistindo, vivendo a sua vida? Em É vez de isso. viver a vida que Deus te mandou viver. Na Exatamente. teoria todo mundo bota que não, né? Não, Não, Deus sabe de ele tudo. sabe de tudo. Se sabe, então acredita que ele sabe. É o que a gente estava falando no começo aqui no bastidor, gente, que talvez esse não gravou, mas é ser filho. O filho É, descansa. O filho descansa. O filho eu fico tão maravilhado quando eu vejo, quando o Senhor me concedeu essa graça de ser pai, né? A paternidade. Quando eu olho algumas coisas no Davi, exemplo, nós vamos viajar. Rapidinho o Davi deita na cadeirinha dele e dorme. Tranquilo. não quer saber de Tranquilo. nada. Ele não tá se perguntando, será que vai acontecer alguma coisa? Será que o carro vai acabar a gasolina ou gasóleo? Será que numa curva ali meu pai Ele vai confia 100%. confia, ele dorme. E não é um sono assim, Em alerta. não, é um sono tipo assim, eu confio, meu pai tá dirigindo. Uhum. E às vezes a gente poderia fazer da mesma forma, né? Deus fala as coisas conosco através da sua palavra, né? Através de Sim. relacionamento íntimo, porta do quarto fechado, aquela coisa toda que a gente sabe. A gente só precisa confiar. E às vezes a gente confia nos nossos pais que são falhos, a gente confia nos pastores que são falhos, mas, cara, confiar em Deus parece que é tão difícil pra gente. A gente tem uma. Porque a gente quer as coisas palpáveis, né? A gente quer que Deus mostre todo o plano. Olha, esse é o passo um, passo dois, passo três. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí você se programa pra você, talvez, cumprir a agenda de Deus. Mas quando Deus manda, ele só manda. É que sabe qual eu acho que é Às o vezes ele problema? não vai explicar o caminho todo. É que eu acho que o problema é que não tem como a gente confiar em alguém que a gente não conhece. Uau! Então, não tem como a gente confiar se você não conhece a Deus, se você não abriu a sua Bíblia, se você não conhece o caráter de Deus. Se eu não conheço o caráter da Carol e ela fala assim, me promete uma coisa, ó, eu vou fazer isso. Mas eu falo, ah, mas eu não conheço o caráter dela. Como eu vou saber se ela realmente vai cumprir isso? Agora, Exatamente. se eu conheço ela, se eu já tenho uma caminhada com ela, se eu falo com ela todo dia, eu descanso que eu falo, é verdade, tudo que ela fala, ela cumpre. E é Então, isso. não tem Exato. como eu confiar em alguém que eu não conheço, é impossível. Por isso que a gente precisa ter intimidade com Deus. Porque a partir do momento que ele falar, mesmo que você não consegue ver, não consegue ver. Você precisa confiar. E mesmo confiando, tem vezes que no processo você ainda falha. Mesmo confiando. Pastor, como que é isso? Eu lembro que aquela história de Pedro, né? Lá no barco, Jesus vindo na quarta vigília da noite, ou seja, de noitão, 3, 4 horas da manhã, que é essa quarta vigília da noite que o texto fala. E muitos deles viram e falam assim: é um fantasma. Aí, mas Pedro vai e fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda ter-me contigo. Ou seja, ele não viu se era Jesus. Porque se ele pergunta se é o Senhor mesmo, mas ele É. vai debaixo de uma voz conhecida, a voz do venha. Então vem, Pedro. Olha só, ele não tinha visto. Sim.
Porque você fala assim, cara, eu nem sei, será que é ele mesmo? Mas deixa eu perguntar, porque a voz dele eu conheço. E a voz de Jesus transforma as palavras de Jesus transformam numa ponte para Pedro. Ele desce do barco, ouvindo aquela voz, ainda não vendo quem é. Aí ele começa a ver, porque à medida que a revelação de Deus para nós ela é progressiva, à medida que a gente caminha, Deus se revela. Sabe o buscar-me-eis e me E me achareis achareis. quando me Sim. buscardes Sim. de todo o coração? É assim, você vai me buscando um pouquinho, eu me revelo mais um pouquinho para você. Você vai ficando mais pertinho de mim, eu vou ficando mais perto de você. Tanto que eu amo a palavra de Deus que ela fala assim, achegai-vos, pois, a Deus. E E ele ele, se Você chegará a chegará a voz. voz. a voz. À medida que você dá um passo, ele dá um passo. É um Deus recíproco, né? É um Deus reativo, né? Até. É o nosso pastor que fala. É um E Deus que depende da reage. gente também, né? Porque às Sim. vezes a gente esquece dessa parte, que também depende da gente. Eu vi um vídeo que talvez vocês até tenham visto, eu achei incrível, que era um pessoal que estava viajando e tinha várias ovelhas, né? E aí o guia, que era Ah, o sim, eu vi. pastor das ovelhas, falou pro pessoal gritar, grita as ovelhas. Aí o pessoal gritava. As ovelhas nem tinham. Quando o pastor gritou, elas assim foram para Maravilhoso encontrar isso. o pastor. E até eu queria pegar esse gancho sobre isso da intimidade e te perguntar, como que é assim que o Senhor faz para ter mais intimidade com Deus? O que você faz no seu dia a dia? Como que é a sua leitura bíblica? É um negócio que eu acho que é uma curiosidade de todo mundo às vezes, né? É, Perguntar a um pastor e tal. Mas eu falo com vocês que é tipo, é super normal, não tem nada tipo mirabolante. Olha, faça isso, faça aquilo. caraca. Não, é tipo, Não tem voz de trovão? não tem não. Tipo, é meio que se movendo. Exemplo, você não tem que comer todo dia, tomar café, vamos falar no modelo mais ou menos tradicionalmente do brasileiro. Toma café, almoça e janta. Sim. Sim. Isso é normal para o cotidiano, mais ou menos das pessoas. É mais ou menos assim. É ler todos os dias, é orar todos os dias e é botar canções todos os dias. Pastor, mas como que funciona isso? Porque não adianta só falar o que faz, como, né? Porque às vezes eu não sei como fazer e você às vezes está nos ouvindo e fala assim, como que você faz? Eu decidi fazer assim, ó. Eu acordo, eu coloco uma canção para mim ouvir. E antes de abrir qualquer coisa, eu me policio disso. WhatsApp tem trocentas mensagens, Instagram, pessoas te mandando mensagens. Eu não abro e eu abro a Bíblia no celular mesmo. E eu decido colocar a primeira coisa diante dos meus olhos, a Bíblia. E detalhe, eu não fico ali uma hora. Não, eu tiro meus primeiros 10 minutos, sabe? Eu tô sendo muito sincero que pode até espantar alguns irmãos e falar assim, quê? Mas só isso? Mas é porque eu aprendi que às vezes é melhor você fazer todo dia, todos os dias, a mesma coisa, do que fazer uma vez muita coisa e ficar 7 dias sem Sim. fazer. Então, assim, Constância, né? sendo bem sincero, eu abro a Bíblia ali, fico ali nos meus 10, 15 minutos iniciais do meu dia. E durante o dia, exemplo, tiro para ler algumas porções da Bíblia que eu gosto muito. Eu leio a Bíblia, exemplo, o ano todo, aí tem aqueles planos de leitura que você vai marcando os Sim. quadradinhos e tal, né? Que aí chega dia 31 de dezembro, você já tá Sim. meio que leu a Bíblia toda. Então, aí eu tiro esses outros momentos para isso, para ler textos bíblicos que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito de Mateus, Marcos, Lucas, João, que são as histórias, sabe, de Jesus. Eu amo as histórias de Jesus, amo as histórias de Israel. Então, quando eu tiro um tempo especial para orar pela manhã, um tempinho especial ali de 10, 12, 15 minutos, não passa disso. Irmão, se você se assustou com isso, me perdoa, mas é isso. Não se escandalize. Não se escandalize, mas é assim, é 15 minutos ali pela manhã e durante o dia eu vou tirando tempos para estar sendo ministrado, ouvindo músicas, para conversar com gente sobre Jesus, que é uma outra coisa que é muito legal. Nossa, amo. É conversar exemplo, falar daquilo que teu coração tá cheio, Aham.
Sim. E você acaba falando com pessoas de Jesus e daqui a pouco você está falando de Jesus para os outros. Então, assim, mas é muito orgânico, é muito natural, não existe nada muito místico, não existe nada muito, olha, faça isso, que aí você sim vai romper agora. Não, não, que seja algo diário, sabe? Que você queira mesmo, que você queira mesmo estar com É o ele. básico bem feito. É entregar as primícias, né, pro Senhor. E, poxa, queira estar com ele, não faça meio que muito obrigado, não. Pastor, você já fez obrigado? Já. No passado, sabe, antes de... Fazia meio que obrigado. Mas sabe que obrigado não adianta. Exemplo, não tem como você ter relacionamento com alguém que você diz amar, obrigado. Não tem como. Se você diz amar, você vai buscar ter relacionamento com essa pessoa. Então, eu acho que hoje o meu grande desafio é ser constante. A gente precisa ser constante. Todos os dias, separa um tempo, fala com Jesus, sabe? Entrega seu dia a Jesus. Entrega o seu dia a Jesus. E eu acho que, começando por isso, depois você pode ir incrementando mais, trazendo mais tempo. Aí, pastor, e a oração? Por incrível que pareça, eu acordo muito de madrugada. Mas não porque eu marquei para acordar. Eu acordo porque eu já acordei ali, igual, por exemplo, hoje mesmo. Eu acordei 2h pouca. Eu falei assim, caramba, 2h pouca, quase 3 horas. Poxa, eu tô achando que é Deus querendo me acordar para orar, porque eu não tava com expectativa para orar a essa Sim. hora. Mas eu já acordei. Eu vou orar? Vou orar, já acordei mesmo. Então, ou seja, aí, poxa, pastor, é assim. Essa é a realidade. Eu não tô aqui, sabe, fazendo tipo para as pessoas às vezes ouvirem de casa e falar assim, poxa, aquele pastorzão ali, ele é perfeito, Cinco né? horas já na Bíblia cinco por horas já na dia. Bíblia e tal. Mas uma coisa é certa, eu não oro todo o tempo, mas eu fico todo o tempo orando, Caramba. Tá no carro, tá orando. Tá lavando uma louça, tá orando. né? Eu acho que quando a gente entende Deus como pai, isso faz muito mais sentido. Assim, é óbvio que tem momentos que eu saio com meu pai e tal, mas Exatamente. no dia a dia eu mando uma mensagem, mando um meme no Instagram e entende? Sim, São coisas mais cotidianas de quem tem proximidade, de quem tem relacionamento. sim. E isso é muito mais profundo. E eu acredito que a gente pode melhorar a nossa vida de oração. Isso a gente pode fazer sim. Viu? Você que está ouvindo, não é um chamado a você parar de tirar períodos longos de oração, não. Continue fazendo isso. É muito importante fazer isso. Faça isso. Mas tenha constância, sabe? Seja constante. Porque senão você às vezes pode pensar que eu estou defendendo uma ideia de não, não precisa e tal. Não. Quanto mais você buscar do Senhor, mais você vai receber. Inclusive, eu tenho que buscar mais do Senhor. Então, é para que eu viva aquilo que Jesus quer que eu viva, eu preciso ser ainda mais parecido com Jesus. E como que eu vou poder ser mais parecido com Jesus? Estando mais próximo de Jesus. Então, como o nosso pastorzão Chalit diz, né? Nunca orar Orar nunca é demais. é demais. Então, se você pode tirar mais tempos, mais tempos, mais tempos, faça isso, faça isso. Eu tenho me esforçado para crescer isso em oração e ore por mim, para mim poder orar mais. Agora, Nossa, pastor, muito legal. isso é muito bom, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, quero saber de Milton Keynes. Porque foi assim, num dia tá o pastor Eber, no outro dia não tem mais o pastor Eber. Foi Foi. assim, pra Mas gente na assim de verdade, assim, fora. primeiro para Portugal, vocês assim, não, vocês escolheram por uma questão de proximidade da língua e documentação, foi isso? Foi, porque quando nós mudamos para Portugal, a gente só queria viver num lugar mais tranquilo. Foi isso. Entendi. Nada além disso. Entendi. Era, poxa, eu vou criar meu filho numa igreja que ama Jesus, que investe nas crianças, vou casar, tô com a minha esposa, né? Passear na praia de mão dada. Era uma vida assim, normal. Não pensava em assumir o pastoreio de uma Não, igreja. não, auxiliar meu pastor somente, sabe? Se os irmãos precisarem de alguém para ficar no estacionamento, a gente ficaria. Se ficasse na mídia, ficaria. No louvor, antes eu estava no louvor até Sim. ficaria, mas
eu lembro que o pastor Charit, ele sempre falava, pastor, aqui será uma plataforma de envio para você. E eu ficava, amém, pastor, mas eu não sabia que seria um envio tão rápido, né? E o pastor começou a me discipular, cuidar da minha família, da minha casa, até que houve Necessidade? essa necessidade de um pastor lá. E aí o pastor Chalit conversou comigo e ele me perguntou sobre isso. E eu tenho tanta convicção que Deus nos chamou para lá, para esse tempo, sabe? Que uma semana antes, estava orando. E assim, orando às vezes de madrugada, orando às vezes de manhã, tirando um tempo para ouvir as músicas, se vocês verem aqui a minha lista do Spotify. Depois, se você curtir muito esse vídeo, eu te envio a lista, minha lista do Spotify. Para você ver que é uma lista assim, de canções diversas e tal. Meus pais me ligaram um dia e falaram assim, ó, uns 2 meses antes. Meu filho, Deus falou aqui conosco, no nosso coração, que você vai voltar a pastorear uma igreja. Aí eu na minha cabeça assim, tá bom, pai, amém, amém. Vamos continuar orando, amém. E tal. Eles falaram assim uns 2 meses antes. No dia que o pastor Chalit, ele vai ter comigo, ele fala assim, pastorzão, amigão, né? É, você teria interesse de voltar a pastorear? Porque nós estamos tendo uma necessidade em tal lugar. Eu conversei com o nosso pastor e a gente queria te enviar. Eu falei assim, tá bom, pastor. Se o senhor acha que é tempo para isso, nós estamos à disposição. Mas por que que eu me coloquei à disposição, assim, com o coração tão liberal, tão rápido? Por causa da ligação. Eu já sabia. Caraca. Caramba. Eu já sabia porque na hora que ele me falou, veio para mim, sabe assim, filho, você lembra? Então eu já sabia que era algo de Deus. E eu falei assim, pastor, amém. Se for de Deus, se o senhor acha que é a hora, se o senhor acha que eu devo e tal, a gente se coloca à disposição como família para estar debaixo de envio, debaixo de uma palavra, porque o que nós queremos estar é onde que o Senhor quer que nós estejamos. Aqui para nós é muito bom. Ainda estamos vivendo um extraordinário de Deus aqui em Portugal. Como família, a gente ama a igreja, mas a gente ama mais a Jesus. Então a gente quer fazer o que Jesus quer que a gente faça. E aí o pastor foi orando e as coisas, as peças foram se encaixando. Havia mais 4 pastores que também estavam indicados para lá. E a gente, assim, tranquilo. Senhor, se o Senhor nos quiser lá, tá tudo bem. E nós estamos debaixo da direção. Sabe aquele negócio da agenda que a gente falou aqui? Sim. Da agenda de Jesus, da agenda de Deus para a Sim. nossa vida, ao invés da nossa agenda. Senhor, a gente tem uma agendazinha, né? Que é ir à igreja, servir a igreja local, passear. Uma vida mais normal, Uma vida comum, normal, assim, isso, era uma vida normal, isso. É essa palavra, uma vida Uma vida normal. normal. A gente tá querendo ter assim, Senhor, mas não importa a nossa agenda. Importa a agenda do Senhor. Se o Senhor quiser, pastor Chalit, pastor Josué, pastor Robson, grandes homens de Deus, acharam por bem nos enviar e a gente foi enviado para a Inglaterra e estamos assim também lá vivendo milagres, vivendo um tempo de reconstrução, uma igreja também muito querida, muito amada. E Então, não deu nenhum medinho assim de, caramba, outro lugar com outra língua, outra cultura completamente diferente, assim. deu muito. Porque Brasil e Portugal até que parece muito, né? Tem muito brasileiro aqui, isso facilita. Olha, assim, o medo, se eu te falar assim, dá um medo, mas sabe quando você tem consciência de uma palavra? Porque, olha, há 2 meses antes desse envio, o Senhor falou. Aí a gente deixou com o coração muito descansado do nosso líder, ele entender se é tempo da gente ir, se é tempo da gente ficar, se é tempo para avançar, se é tempo para ficar parado. A gente estava assim, de verdade, debaixo de uma palavra, acreditando nessa palavra. Então a gente sabia que se Deus nos quisesse lá, Deus ia mover tudo para nos enviar para lá. Então, eu, a Érica, o Davi, nós descansamos no Senhor. E falamos assim, poxa,
é uma outra língua, é uma outra cultura, é um outro país, é um outro frio, né? Sim, é muito É um frio. outro frio, Outro nível de frio. é É, muita coisa. realmente. Mas sabe o que é maravilhoso? É saber que você está caminhando debaixo de uma Sim. palavra. E é o mesmo Deus. Ele não muda. E se ele falou, ele vai suprir. Nossa, e como Deus cuida, né? Porque ele podia não ter falado nada. Podia ter Esse, deixado vocês esse Deus é muito assim. generoso, Ele né? ainda falou e ele fala assim, do jeito que ele quer, porque podia ter falado com alguém daqui da igreja, É, mas falou com pessoas que assim, são do seu coração pra te ligar lá de outro continente. Nossa. é assim. Aí, por mais medo que dá, você fala assim: poxa, olha o que Deus está fazendo. Olha as peças se encaixando. E para quem, assim, o pastor Chalit sabe disso, e ele vai ver esse podcast, a gente não forçou nada. Nós não forçamos a porta. Deus abriu a porta, sabe? E o Deus que ele envia, ele provê. O Deus que envia, ele faz acontecer. A gente só precisa estar disponível para de verdade cumprir a agenda de Deus e não simplesmente pregar dizendo que a gente ama a agenda de Deus. É viver a agenda de Deus. Viver a agenda de Deus. E para a gente, Deus nos enviou para aquele lugar, tem sido bênção, tem sido um tempo de reconstrução da visão da igreja, das coisas. São irmãos tão preciosos também, que eu vejo que Deus os ama tanto, que sabe, com um amor tão lindo, que nesse pouco tempo de igreja lá, nós fomos para lá em janeiro. Olha só, já tem alguns meses. É. Nós fomos para lá em janeiro. É, desse tempo para cá que nós estamos lá, o pastor, nosso pastor Sênior, o pastor Josué esteve lá. O pastor Chalit sempre está lá. Eu sempre falo com o pessoal de Milton Keynes que nós somos uma igreja filha do Porto, sabe? Que nós estamos debaixo de envio. Então, existem pelo menos muitas camadas de oração que nós estamos sendo cobertos. Exemplo, tem o pastor Eber aqui. Aí tem o pastor Chalit aqui. Aí tem o pastor André aqui. Aí tem o pastor Robson aqui. E tem o pastor Josué aqui. É. Então, nós estamos debaixo de uma camada de oração, de proteção, de Muito legal isso. investimento, de amor por eles, pela vida deles. Porque poderia muito bem o pastor Josué, o pastor Robson, os nossos pastores, pastor André Chalit, falar assim: não, deixa pra lá. Mas não, A gente já tem as nossas igrejas, a gente tem muita coisa pra muita fazer. coisa para fazer, não. Nós amamos vocês, nós amamos aquilo que Deus está fazendo na Europa, que Deus está fazendo. Conta pra gente. Deus está fazendo muitas coisas, Nossa, eu quero gente. saber tudo de lá, pastor. Deus está fazendo muitas coisas. Às vezes a gente não vê, porque às vezes Deus trabalha, às vezes no silêncio. E às vezes a gente não está acostumado a ouvir o silêncio. Porque para quem é íntimo, até o silêncio de Deus é uma resposta. Caramba. Quer ver? Eu provo para você. Você lembra quando você estava, quando nós estávamos assim na adolescência ali, aí a gente tinha algum melhor amigo na escola. E assim, eu era muito brincalhão na escola. E aí ficava botando apelido, né? Que hoje não tem muito esse negócio e tal. Pra você ver, irmão, sou normal. Botando apelido e tal. E tinha alguma coisa que eu tava com o meu melhor amigo e que o momento ali a gente não podia falar, mas um olhava pra cara do outro e começava a rir. Tipo assim, um olhava pra cara do outro e começava a rir, sem falar nada. Porque não podia falar nada naquele momento. Mas um olhava pra cara do outro, tipo assim, esse olhar que vocês deram, tipo, sabe? Que não houve nenhum tipo, vocês não falaram nada. Mas porque vocês são tão íntimos, o silêncio, ele fala. Da mesma forma, nós com o Senhor. Às vezes, a gente às vezes procura falar, será que o Senhor está falando? O Senhor está falando. Às vezes até no silêncio de Deus, Ele está falando. Então, o que a gente precisa ver é se você está sensível bastante para estar Sim. ouvindo o silêncio dele. Que aí o silêncio dele é uma resposta. É, Então, exato. exemplo, tem coisas que estão acontecendo que as pessoas ficam falando assim, ai, a Europa, a Europa. Meu irmão, a Europa está a, a, a um passinho para viver o maior avivamento da história deles, a maior colheita do Senhor com esse povo. Ai, mas é assim? É porque o Senhor está preparando, e às vezes Deus está preparando os alicerces
alicerce é coisa que a gente não vê, Uhum. mas parece que os alicerces estão sendo trabalhados e está Mas subindo quem alguma tá coisa. próximo da obra de Deus consegue ver isso aqui. É. Porque eu acho assim, pra mim é bizarro. A gente foi no Overmission em Lisboa, que teve. Não sei se o pastor conhece, mas é um ajuntamento de jovens e teve um em Lisboa. E foram 600 jovens. Durante 12 Jovens, horas, durante 12 horas. ininterruptas. E a sala não ficou vazia. Uau! 12 horas de adoração e tinha gente da Espanha, tinha gente de outras nações da Europa. E quando você olha para isso e você fala, cara, existe uma fome. Sim. Existe uma fome sobre esse continente que é algo provocado, acredito eu, pelo próprio Deus. E eu queria que você falasse de novo aquilo que a gente estava conversando nos bastidores sobre a misericórdia de Deus sobre o povo europeu. É lindo ver isso, porque, exemplo, até lá na Europa, esse movimento da juventude, de orar e tal, eu vi que tem até, vocês conhecem o Luca Martini? Sim, Sim, então, o Overmission. ele tava Ele lá. Tava também, lá. ele também fez esse movimento ali na Inglaterra, e tinham inúmeros jovens orando, buscando a Sim, eu Deus, acompanhei. clamando pelo Senhor, e aí você tá vendo as coisas acontecendo, porque as coisas estão acontecendo. A gente primeiro precisa vencer esse discurso de a Europa não tem jeito, a Europa é o país pós-cristão. Gente, a Europa, ela está prestes a viver o grande avivamento do Senhor, uma colheita exponencial. Por quê? Porque Deus está trazendo ferramentas de outros lugares para servir a eles. Nós estávamos falando sobre todos os missionários, todos os grandes homens de Deus, avivalistas, gente assim tão expressiva que foi enviado desse continente para alcançar os demais continentes da Terra. Em especial, nós vamos falar do Brasil, que é a nossa nação, o tanto que o Brasil foi abençoado, o tanto que eles plantaram sementes. Quando eu olho para os dias de hoje, vendo pessoas saindo do Brasil para vir para esse continente, abençoar esse continente, é o que eu disse, eu fico vendo a graça e a misericórdia de Deus falando assim: ei, Europa, o investimento de vocês, o plantio de vocês no passado, chegou a época de colher as sementes que vocês plantaram. Aí, Exatamente. aí nós estamos vindo do Brasil para cá, às vezes achando assim, uau, eu vou ter uma vida normal. Uau, eu vou ter uma vida agora mais, assim, a segurança Vou ter lá. poder de compra É, eu vou ter o agora. poder de... E Deus está falando assim, ai, filho, Isso é só tá isca. bom. Isso aí é só um pretexto para eu te encaixar no meu projeto, que é um projeto de amar aquele povo. No caso, nós aqui como Atitude do Porto, amar os portugueses, nós lá na Inglaterra, amar os ingleses, amar os irmãos de fala portuguesa que tem lá, desde portugueses, moçambicanos, angolanos. Então, assim, e amar os irmãos locais lá, sabe, se conectar. Eu me conectei, elas me colocaram como aliança pastoral e eu tenho visto, Deus está fazendo. Deus está É fazendo. impossível não ver você estando aqui. É É impossível não Deus ver está o que Deus está fazendo. fazendo. Olha esse mover incrível que nós estamos vendo, do que Deus está sendo tão gracioso conosco como igreja aqui no Porto. O nosso pastor, às vezes, quando a gente está em discipulado, a gente conversando, nós estamos vendo a graça e o favor de Deus sobre a igreja, pessoas recebendo Jesus, pessoas sendo ativadas ministerialmente, voltando para Exato. Eu Jesus. vejo um paralelo assim similar com a igreja de Atos, que a Bíblia fala que eles se reuniam nas casas, no partir do pão, na comunhão e na oração, e Deus ia acrescentando as pessoas a eles. E eu vejo a gente vivendo a vida de igreja, servindo, orando, buscando, e Deus vai acrescentando, e a igreja vai crescendo de uma forma que você fala, cara, se isso daqui não é Deus fazendo, eu não sei o É. que que é. É Se não é porque é Deus Deus. fazendo. É. E é isso que a gente tá vivendo, e é bom a gente expandir essa mensagem para que as pessoas elas entendam que, apesar de muitos não verem, nós estamos vendo. Apesar de, às vezes, o discurso de alguns ser um discurso extremamente carregado de desânimo, talvez um discurso carregado de cansaço físico, emocional e espiritual, nós queremos falar com você. Deus continua fazendo.
Deus está fazendo e talvez Deus está contando com você. É só você se disponibilizar, porque você é ferramenta do Senhor aqui. Você não veio para cá, para a Europa, para ter uma boa vida, para ter poder de compra ou para fugir da insegurança de qual nação você saiu. Deus te trouxe para cá para abençoar as pessoas que estão aqui. Eu acredito Amém. muito Glória a nisso. Deus. Nossa, eu recebo. Eu também. E pastor, perguntando assim sobre a igreja especificamente. É, como que é assim lá a igreja? Vocês recebem pessoas inglesas? Tem, Sim. tem tradução simultânea? Tem. Nós, de janeiro para cá, nós fizemos o seguinte: tinha alguns irmãos da igreja que, assim, os próprios filhos deles, que às vezes nasceram ali e tal, tem um inglês muito, muito legal. E o que que a gente começou a fazer? Como nós queremos ter uma igreja com relevância para a cidade, a gente precisa alcançar os ingleses. Então não adianta só a gente se reunir com os irmãos de fala portuguesa. Não adianta. O que que a gente começou a fazer é colocar as traduções simultâneas, por exemplo, a partir do Minuto Conexão, algumas canções elas são em português, porque a nossa grande maioria são de irmãos de fala portuguesa. Mas, exemplo, acontece o momento da intercessão, acontece o momento da intercessão em português e em inglês. Acontece um momento ali da pregação, nós estávamos fazendo com uma pessoa, eu falava em português, ela falava em inglês, porque tinham irmãos sentados ali, alguns irmãos que só falam inglês, que são dali já e vieram visitar a igreja. Mas não é Só no fonezinho, não. Nesse ponto, não. Aí, o que que nós fazemos para otimizar mais o tempo? Fizemos um teste, deve ter uns 3 domingos atrás ou 4, de baixar agora um aplicativo, que aí as pessoas, elas baixam no celular delas, a igreja, a gente só dá o fonezinho para elas, e ele fica lá perto de quem estiver pregando. E com IA, de forma simultânea, eles começam a ouvir na língua que eles quiserem. Então, ou seja, tem irmãos que são argentinos que estavam lá que decidiram colocar em Em espanhol. espanhol. Outros irmãos colocam em inglês. E a gente tem feito esse teste, tem ido bem, mas a gente ainda vai melhorar mais, porque o nosso alvo é alcançar os ingleses daqui a pouco com os life groups, que são os GVs, né? Aqui os life grupos lá, alcançar, ter células, os life grupos, né? Em inglês, para daqui um pouco, se Deus nos confiar aquela cidade, termos, por exemplo, um culto todo em inglês. Aí vai ter, exemplo, 2 cultos no dia ou 3 cultos, um dos cultos será totalmente em inglês. Nossa, que benção. Aonde que nós, brasileiros, portugueses que estivermos lá, vamos estar servindo nesse culto. Nossa, sim. Sabe? E às vezes Deus levanta outras pessoas que têm talento na música, poxa, você vai fazer o louvor todo em inglês. Sabe? Às vezes pessoas que chegarem lá com sede, falando assim, poxa, eu quero convidar um colega meu da faculdade para ele vir aqui, mas só fala inglês, pode chamar. Que vai ter um culto só em inglês. Vai ter, às vezes, um life group, um GV, só em inglês. Então, essa é a nossa oração para esse tempo lá, para Deus nos capacitar. Muitos irmãos, a minha família mesmo, nós estamos estudando inglês, está sendo um grande desafio para nós também. Mas a gente quer que, se o Senhor nos chamou, nos capacitou, Ele vai nos dar as ferramentas para servir as ovelhas dele, o rebanho dele. Amém. A gente crê muito nisso. E como você vê, assim, brevemente, para a gente poder encerrar, como você vê a questão do evangelismo lá entre os jovens? Assim, porque eu creio muito que essa nova geração, e tem até pesquisas falando sobre isso, e que a Gen Z está muito aberta para receber o evangelho, muito receptiva, porque está crua, nunca teve uma experiência ruim com o Exatamente. evangelho. Então, como você vê a ação dos jovens no evangelismo? Eu vejo que vai ser imprescindível ter gente que ama Jesus para colocar dentro dessas pessoas a primeira informação correta. Porque, de verdade, a visão que nós temos deles, quando eu olho assim, eu oro, diferente dos pais e dos avós que receberam algo, seja aqui em Portugal, seja na Inglaterra, eles vêm com algo, eles vêm com algumas convicções. Agora, essa juventude, ela está neutra. Neutra como? Exemplo,
ela não tem experimento nenhum acerca de quem é Jesus. Elas, às vezes, ainda perguntam, de que vocês estão falando? Sim. Então, ou seja, esse momento é um momento crucial para elas receberem a mensagem correta de quem é Jesus, que vai ser através dos nossos exemplos, o exemplo da juventude apaixonada por Jesus, que eu acredito muito que a juventude, ela precisa dessa causa, desse propósito, Do porquê, né? sabe, desse porquê de falar assim, cara, eu sei o porquê que eu tô fazendo, eu sei o porquê que Deus me trouxe para Portugal, para Inglaterra, para Suíça, para França, Deus me trouxe para cá. Eu posso fazer tudo o que eu tiver que fazer, mas o que Deus me chamou para cá foi para enviar a primeira mensagem a essas pessoas que estão carentes perguntando quem é Jesus. E eu sei quem é Jesus. Então eu posso apresentar porque eu sei, ele é meu amigo. Uau. Por ele ser meu amigo, fica fácil eu falar do meu amigo. E aí ele vai falar assim, mas isso aí que você está falando não faz sentido. É porque não faz sentido de ouvir, mas faz sentido de viver. Vem viver um pouco comigo. Anda comigo aqui. Nossa, E que... é uma geração que não tem nada a perder. Eles Nada. querem experimentar. É. E eu vou sério, no meu coração, eu clamo para que o Senhor levante mais jovens como vocês, levante mais gente fazendo podcast, gente pregando na rua, gente fazendo B1 outside, gente ir fazendo e fazendo e fazendo, porque essas pessoas, elas têm sede de Jesus. E se elas forem apresentadas aos amigos de Jesus, tudo vai ficar É isso. mais fácil. Isso que é importante da gente ser amigo de Jesus, né? Porque a pessoa vai virar e vai falar, não, Jesus não existe. Aí você vira pra ela e fala, existe sim, eu conheço ele, sabe? Exatamente. Aí ele vai falar assim: Meu Deus, que coisa doida é essa? Não, quer conhecer também? Eu te Quero. apresento. Eu Te posso te apresento. apresentar ele. Aí É. você começa, porque eu era assim e eu deixei de ser assim. Eu fazia isso, eu deixei de fazer isso. E isso só tem uma explicação. É Jesus. Experimenta um pouco dele. Abre as mãos, deixa eu orar por você. Às vezes, sabe, as pessoas estão clamando por uma oração e a gente não abre a boca para orar por elas. E elas ficam assim, olhando para tua boca, sabe? O que você está dizendo? Eu estive num lugar um dia, pegando um Uber, né? E eu falei assim, poxa, pegar um Uber na Inglaterra aqui, ele vai, o vocabulário dele aqui, meu Deus, vai ser difícil aqui, Senhor. Aí eu peguei um Uber, tava escrito lá, Manuela. Falei, Manuela? Eu conheço isso não, brasileiro. Manuel é português ou é brasileiro? É. Era português. E comecei a falar com ele. Poxa, é mesmo? É isso mesmo? Tá lá na Inglaterra. E nunca tinha ouvido falar de Jesus. Aí a gente fala assim, poxa, como que não? Olha, gente, tá vendo de verdade o movimento de Deus. Ele trazendo sede às pessoas. A gente precisa ser essa pessoa que tem a água para dar quem tá sedento. E eu vou te falar, se vocês derem a água certa, que é apontando sempre para Jesus e com um testemunho vivo, uma vida de lealdade a Jesus, de amor a Jesus, santidade a Jesus, sabe? É inevitável, é inevitável. Eles vão querer esse Jesus que a gente serve, porque Jesus é maravilhoso. É verdade. Verdade, amém. Ele é maravilhoso, é isso. Então, pra gente encerrar, eu poderia ficar aqui mais umas 3 horas Sim. conversando, mas Vamos não marcar dá. um café, pastor. Em Milton Keynes, de preferência. A gente quer muito ir lá A conhecer gente a quer igreja muito de lá verdade, conhecer. né? A gente quer Bênção. muito ir lá Ah, vocês estão conhecer. todos convidados, estão todos convidados lá, porque nós estamos vivendo justamente um tempo de reconstrução. Eles precisam de também, sabe, de referenciais, Sim. sabe, de gente que está fazendo, gente que está vivendo isso e que há 2 anos atrás estávamos lá no hotel. E olha o que Deus fez com gente que decidiu se Sim. posicionar. Aí tem pessoas que vão falar assim: Poxa, pastor, mas a Europa é difícil. Para quem? Para quem? Para Deus? Seria alguma coisa impossível para o nosso Deus? Certamente que não. Talvez a Europa é difícil para a nossa falta de tempo, para a É. nossa Pra indisponibilidade. nossa incredulidade. Nosso egocentrismo. Exatamente. Aí realmente é um desafio, porque você vai ter que matar você mesmo, morrer para você ver as coisas de Deus nascendo. Então, a Europa não é difícil, porque não existe nada difícil para o nosso Deus. Ela está sedenta, Amém. ela está, sabe, ela está esperando a terra.
eu vou falar sobre a terra, ela está esperando a manifestação dos filhos, sabe? Dos filhos maduros de Deus. É tipo, seu irmão mais velho, teu irmão mais novo, indo por um mau caminho, e você fala assim, vem cá, irmão, não vai não. Ah, mas por quê? Porque ali não vai ser bom. Aí você pega esse irmão, às vezes, no colo, para não deixar ele cair ou machucar e tal. E é isso que a Europa está precisando. É os filhos mais velhos e resgatar os filhos mais novos. Diferente do que aconteceu lá na história do pródigo, A gente fica é feliz. o mais velho indo encontrar com o irmão lá na porta. Que bom que você voltou. É Que bom isso. que você tá aqui. Como eu senti sua falta. Como eu senti sua falta. Olha, tava faltando você, a festa não estava completa. Exato. Então é esse nível de mentalidade e de fé, de acreditar. Deus nos chamou para esse tempo. Deus ele vai fazer a despeito de nós mesmos. Deus vai fazer. E seria muito bom se a gente se disponibilizasse para viver o que ele está fazendo. Amém. Pastor, você podia orar pra gente encerrar o episódio? Ah, vou orar. Muito obrigado pelo convite, tá? Que Deus abençoe Obrigada muito pela vocês. disponibilidade. Foi uma benção ter o senhor aqui com a foi gente, de Muita verdade. coisa, Foi muito uma alegria, legal. uma A alegria gente falou também. muita coisa importante aqui. Tô Que muito bom, feliz. fico feliz. Deixa eu orar então. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, com esses irmãos queridos, com essa igreja vibrante. Senhor, muito obrigado por essa juventude que te ama, Jesus. Ó Pai, eu peço ao Senhor, aonde chegar, Senhor, essa mensagem, esse tempo que nós tivemos aqui de bate-papo, de reflexão, ó Pai, que possa haver transformação. Que aquele que, Pai, ouvir esse podcast, Senhor, que ele possa ser encorajado a ser amigo de Jesus. Que ele possa ser encorajado a assumir, Senhor, o seu papel, ó Pai, como uma ferramenta dos céus aqui nesse continente. Talvez gente, Pai, que tem alguma intenção de vir para esse continente e está se perguntando, Deus, será que eu devo? Senhor, que ele possa ter uma confirmação dos céus, ouvindo esse podcast, ó Pai, entendendo que o Senhor tem feito grandes coisas nesse lugar e o Senhor tem procurado adoradores que o adoram, Senhor. Pai, por isso eu quero te agradecer por todos os seus benefícios. Muito obrigado pelos nossos líderes. Muito obrigado, Senhor, por todos, ó Pai, que tem sido ferramenta dos céus para nos abençoar. Ó Pai, muito obrigado por cada um, ó Pai, que tem dedicado um tempo para fazer com que essa mensagem possa se expandir. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te entronizamos e declaramos, Jesus, tu és o nosso Rei, tu és o nosso Pai, nós te amamos. Faça tudo aquilo que está no teu coração. Essa é a nossa oração. E, ó Pai, eu lhe peço para que possamos viver um tempo extraordinário, exponencial das manifestações do Senhor aqui sobre esse continente. É assim que oramos e é assim que nós queremos, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Muito Pastor, obrigada, muito obrigada. Foi uma honra. Eu adorei nossa conversa. Também adorei. Para você que está nos assistindo, não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar essa mensagem para que mais pessoas possam ouvir do Evangelho, deixar o seu like. E é isso. E até a obrigada próxima. por estar aqui com a gente até esse momento, Amém. na mesa com a gente. Obrigado. Fiquem Tchau, com Deus. gente. Beijo.